E aí, pessoal, bem-vindos à nossa última aula da nossa trilha da DP 900, a trilha que vai te preparar para fazer a prova de Data Fundamentos da Azure. Que a gente já passou por muitos temas, né, envolvendo fundamentos de dados, o que é um banco relacional, um banco não relacional, o que é um Data Lake, o que é um Data Warehouse, quais são os serviços mais populares da Azure para fazer esse armazenamento de dados, esse processamento de dados. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre explorar a análise de dados da Azure. Então, vamos lá. Primeiro, aqui sobre arquitetura de análise de dados. A arquitetura de análise, né, ela pode variar, mas em geral a gente tem esses quatro elementos, que é a ingestão e processamento dos dados, o armazenamento dos dados analíticos, fazer esse modelo de dados analíticos e depois essa visualização dos dados em si. Então, falando um pouco sobre essas quatro etapas da análise de dados, a gente pode imaginar que o nosso cliente ele é um varejista e ele deseja consolidar os dados de venda, estoque, comportamento do cliente, para depois ele obter alguns insights mais estratégicos, ajudar nessas tomadas de decisões da empresa. Então, esses dados eles podem vir de diversas fontes, diversos sistemas transacionais, até como aplicativo de celular, né? A gente faz o nosso login, faz os nossos pedidos de compra por lá. Também tem, né, os nossos sites, né, para fazer o registro do cliente em uma loja física, uma loja online, né, pedir, né, fazer esses pedidos para essas lojas, ou então até entre a loja e o seu próprio fornecedor. Então, para melhorar essa tomada de decisão, a empresa ela decide implementar uma arquitetura de um data warehouse, e aí para fazer essa centralização e análise das informações que vêm desses diversos sistemas. Então, o primeiro passo é a ingestão e o processamento dos dados. Aqui os dados eles são coletados de diversas fontes, né? São de dados tradicional, alguns arquivos de log, fluxo de alguns eventos, né? Que são trigados ali em tempo real. E essas informações elas são carregadas num data lake ou até diretamente no warehouse, data warehouse já relacional. E o processamento ele pode ser processamento de carregamento, ele pode ter duas abordagens, né? Ou a gente faz um ETL, que é extração, transformação e carga desses dados. A gente vai fazer extração, a gente vai fazer toda uma transformação em si, né? Fazer alguma limpeza, deixar ele mais estruturado, já fazer alguns pontos ali para ficar mais fácil para análise e depois fazer o carregamento. Ou então a gente pode fazer um ELT, que é extração, carga e transformação. Nesse caso, os dados eles são carregados primeiro no nosso armazenamento e depois a gente faz a transformação deles posteriormente, e aí vai permitir que a gente tenha mais flexibilidade no nosso processamento dos dados. Então, o segundo passo é o armazenamento. Então, o armazenamento ele pode assumir algumas formas, né? Então, pode ser um data warehouse, pode ser um data lake, ou então pode ser uma abordagem híbrida, que a gente chama de data lake house, e é justamente uma combinação entre um data warehouse relacional e um data lake. Quando a gente tem modelos de dados, para facilitar a análise, os dados eles são organizados em alguns modelos analíticos, como cubos, que a gente pode chamar de cubo, no OLAP, e esses modelos eles permitem fazer uma agregação dos dados em diversas dimensões. Então, a gente pode tirar daqui total de vendas por produto e região, a gente pode ter média de estoque por categoria, e a gente também pode ter tendências de compras que são ao longo do tempo. Então, por hoje, né, essa bicicleta está vendendo mais. Ah, não, agora a gente lançou essa garrafinha, agora essa garrafinha vendeu mais. Qual dos produtos vendeu mais em qual período do tempo ali durante o ano. Então, esses cursos vão facilitar realmente essa análise. E visualização, por último, né? Que são onde os analistas eles vão utilizar algumas ferramentas de visualização em si para fazer algumas transformações adicionais, gerar alguns relatórios e ter esses insights, né, a partir daí. Então, os relatórios eles podem ter alguns KPIs, né, para analisar essas tendências de mercado. Vão ter gráfico, tabela, pode ter
né? No nosso caso, é uma análise do autoatendimento, então, porque é, os usuários de diferentes áreas vão poder explorar esses dados sem fazer uma necessidade de ter um conhecimento super avançado. Então, a gente já tem algumas coisas já pré-definidas, e aí o analista depois consegue fazer esse consumo e transformar esses dados em alguns relatórios para a gerência. E essa arquitetura aí, no geral, né, de tudo que a gente já falou aqui, ela vai garantir que o nosso cliente ele possa tomar essas decisões baseadas em dados confiáveis, né? Em todo esse processamento que a gente teve ao longo desde a ingestão. E aí ele consegue enviar, otimizar as suas operações, ele consegue aumentar a competitividade do mercado e por assim vai. Então, um pouquinho mais a fundo sobre essa etapa de pipelines da injeção de dados. Na Azure, a gente tem algumas ferramentas para a gente fazer a orquestração dessa ingestão dos dados e trabalhar com os dados ali. Das ferramentas mais usadas é o Azure Data Factory, e hoje também agora com o lançamento da Microsoft Fabric, que é uma plataforma integrada ali, unificada para a gente poder fazer toda essa orquestração de todo a vida desse dado ali do nosso ambiente. Então, aqui, ó, sobre o pipeline, né? O pipeline, ele vai consistir em uma ou N atividades que vai percorrer todo esse ciclo de vida do dado no nosso ambiente. Então, agora, imaginando ali o caso já anterior que a gente explicou, né? Nosso cliente varejista, agora ele precisa consolidar os dados de vendas diárias de várias filiais que estão espalhadas pelo país, pelo Brasil. Esses dados eles podem chegar com CSV, JSON, enfim, e serem armazenados dentro do Blob Storage. E aí esse dado vai precisar passar por um processo de transformação antes de ser carregado no warehouse para fazer uma análise mais avançada. Então, aqui com para orquestrar, né, todo esse processo, toda essa fase, a gente pode usar o Data Factory para fazer transformar todos esses passos em um pipeline de dados. Ou então também o nosso Microsoft Fabric. E aí a gente tem as etapas ali também, em gestão. Então, ali primeiro tem um Unikit Service, que faz essa conexão entre o Data Factory e o nosso Blob Storage. E aí a gente consegue tirar dele um input dataset, que é esse CSV que chegou da nossa fonte externa. E aí depois a gente tem uma série de atividades, né? Uma ou N atividades ali, que a gente pode adicionar no nosso pipeline, seguindo algumas dependências entre elas, se necessário. Então a gente tem ali um exemplo, um procedimento de armazenamento ali do SQL Database da Azure, que vai fazer a adição de algumas informações complementares, como nome de produto, categoria, em seguida. Isso chama outras atividades do Azure Database, tá, né, fazer algumas aplicação de regras de negócio, conversão de moeda, é, remove valores consistentes, essas coisas. E ali no final, uma Azure Function para poder fazer algumas validações específicas. Por exemplo, antes de disponibilizar esse arquivo final, né, esse output dataset. E aí, no final, tudo isso, né, esse conjunto de atividades ali nessa parte em azul, ela entrega esse output dentro de um Azure Synapse, aí, que podia ser um Azure Synapse, pode ser um Microsoft Fabric também. E aí, a partir daqui, a gente consegue permitir que os analistas eles acessem esse dado em tempo real para fazer esses relatórios e ter esses insights estratégicos. Então, esse fluxo automatizado ali pelo Data Factory, ele vai garantir que os dados estejam sempre atualizados e prontos para fazer, para o analista fazer a análise dele, e aí ajuda a empresa a fazer essas tomadas de decisões de forma mais rápida e mais eficiente. E aí esse pipeline pode ter, né, já uma frequência automática, né, eu quero que executa esse processo todo dia, às 7 da manhã, eu quero que executa a cada 10 minutos, a cada uma hora.
Aí vai depender da necessidade do cliente. Armazenamento de dados analíticos, que a gente tem dois tipos mais comuns ali de fazer esse armazenamento, que é o Data Warehouse e o Data Lake, que a gente já explicou um pouquinho em outras aulas, né? Então, só para recapitular, a gente tem o Data Warehouse, que ele é diferente de um banco transacional, ele é um banco relacional que já é projetado para fazer essas análises de dados, ele faz essa organização e facilita na análise e desenvolvimento desses relatórios. Ele vai organizar esses dados de forma estruturada e aí vai facilitar, né, nessa relação dessas análises em si. E aí, ele vai permitir também fazer nossas consultas usando o SQL. Os dados eles são organizados em tabelas de quatro dimensões, pode ser um star schema, e as tabelas de fato, né, são onde a gente vai armazenar esses valores numéricos, e as tabelas de dimensão, elas vão conter essas informações que a gente consegue fazer o agregamento dos dados. Data Lake, Data Lake ele é esse repositório de arquivos, geralmente é um sistema de arquivo distribuído, e que a gente faz acesso para alto desempenho. E aí, com essas tecnologias como o Spark, o Hadoop, é, elas são frequentemente usadas, né, para fazer esse processamento das consultas, armazenamento desses arquivos e também, né, retornar com esses relatórios e análises. E, né, os datasets também são ótimos para fazer esse suporte, essa mistura entre dados estruturados, não estruturados, semi-estruturado, sem ter essa necessidade de imposição de esquema, né? Quando a gente faz a gravação desses arquivos no nosso armazenamento. E Data Lakehouse, que é essa abordagem híbrida que vai combinar o Data Warehouse com o nosso Lakehouse. E aí é uma solução um pouco mais flexível, um pouco mais eficiente. A gente tem como a gente tem o Data Lake, o nosso ADLS, né? Aqui a gente pode utilizar ali, o Microsoft Fabric como o nosso Lakehouse. Então, ali vai ter já algumas opções para você criar de forma fácil esse Lakehouse e poder fazer essa ingestão dos dados no armazenamento mais tarde. E o Data Lakehouse, né, depois é, habilitado como um Delta Lake, ele vai fazer, ele combina, né, o armazenamento relacional com o Spark, ele vai permitir a gente ter esquemas, consistências transacionais e também um suporte para processamento em lot, batch, né, que a gente chama, ou então em streaming também. Serviços da Azure. Então, a gente tem diversos sistemas aqui, né, diversos serviços para fazer esse armazenamento em larga escala. E, né, como alguns exemplos, né, a gente tem o Fabric, que é essa ferramenta que a Microsoft está lançando agora, que promete ter esse ambiente futuro unificado, que a gente vai ter todas essas ferramentas em uma só, e vai facilitar a nossa vida e também não deixa a gente desenvolver, e aí a entrada dele, por ser um pouco mais fácil de usar, fica bem mais simples para quem não é tão técnico e está começando na área, pessoas mais juniors e tudo mais. E também o Databricks. Então, o Fabric, né, voltando, né, essa plataforma unificada, ele é um software as a service, é um software como serviço, que é baseado em um lakehouse aberto. Então, aqui a gente tem uma plataforma para o engenheiro de dados, para analista, poder fazer esses processamentos, essa orquestração, esses pipelines de gestão e também o desenvolvimento desses relatórios e análise, tudo em uma única plataforma. Então, ele vai, né, como essa plataforma unificada, ele vai reunir tecnologias e recursos para a gente combinar a integridade e a confiabilidade dos dados de um warehouse relacional já escalável e com alto desempenho baseado no SQL Server e a flexibilidade de um data lake
e Apache Spark já de código aberto. Ela também vai incluir o suporte nativo para fazer análise de log. E aí a gente tem lá dentro o Microsoft Fabric Real Time Intelligence, né, que vai fazer esse monitoramento para a gente. E também, né, os pipelines de dados integrados para fazer a gestão e as transformações dos dados. E aí, dentro do Fabric, cada, cada produto lá dentro, né, por ser uma plataforma unificada, a gente tem produtos lá dentro. E aí, cada produto tem a sua página inicial. Por exemplo, a gente tem um Data Factory Home, e aí a gente tem outros lá. A gente consegue criar com permissões e fazer todo esse trabalho de pipelines. O Databricks, então, dentro do Databricks, dentro da Azure, a gente tem um Databricks, que a gente chama de Azure Databricks. Então, o Databricks é uma plataforma multi-cloud, a gente consegue usar tanto na Azure quanto no AWS, GCP. Então, ela é multi-cloud. E aí a gente tem uma versão dentro da Azure que a gente chama de Azure Databricks. Então, uma solução baseada ali no Apache Spark. Ela vai oferecer alguns recursos nativos de SQL, clusters, Spark já para fazer utilização de carga de trabalho. E aí a gente consegue, nessa mesma plataforma, trabalhar com análise de dados, cientista de dados e engenharia de dados. Ela tem uma interface já interativa com o usuário, né, para a gente conseguir fazer esse gerenciamento e a exploração dos dados com notebooks. E aí, né, por ser uma plataforma multi-cloud, né, se você tiver essa arquitetura, necessidade de conectar em diversos ambientes, ele é uma ferramenta altamente recomendada para poder fazer esse tipo de trabalho. Processamento em batch e processamento em stream. Tá. Processamento em batch, ele permite a gente fazer processamento de um grande volume de dados, um grande volume de tarefas de uma forma eficiente. Então, por exemplo, eu tenho ali um processo dentro da minha empresa que é a de folha de pagamento. Então, quando a empresa ela precisa calcular o salário dos funcionários, ela geralmente processa toda a folha em conjunto. Então, eu não vou processar só a folha de pagamento da Catherine. E depois eu vou processar a do Bernardo, depois eu vou processar a do João. Eu tenho como fazer todo esse processamento, em vez de fazer o unificado, folha de pagamento de cada funcionário, eu faço isso em lote. Então, eu agrupo todos os funcionários da empresa e faço o processamento da folha de pagamento. Mesma coisa com reposição de estoque. Né? Eu não vou pegar ali por uma caneta e aí eu ia adicionando no estoque caneta a caneta de uma caixa inteira. Eu pego a caixa direto e faço esse processamento, essa reposição. Então, seria mais ou menos isso. A gente tem várias atividades que vão chegando, e aí, em vez da gente ficar uma por uma, a gente espera chegar a esse lote, esse conjunto inteiro, que pode ser relacionado entre si ou não. A gente espera chegar tudo isso para depois processar uma única vez. E aí, esse processamento aí pode ser a cada minuto, a cada hora, dia, semana, uma vez por mês. Isso vai depender muito da nossa necessidade. Mas aí a gente sabe que a gente tem alguns intervalos específicos que a gente vai aguardar, né, chegar a essas informações para depois a gente processar. É muito comum a gente fazer esse processamento em batch. Acho que a maioria dos sistemas que a gente tem hoje é em batch. Não tem tanta necessidade de ter um stream que nem a gente vai ver daqui a pouco, que é um processamento real time. Então, coisa que não tem tanta necessidade é, de ter uma informação tão rápida, a gente faz em batch. E aí, né, é muito comum a gente ter uma atualização até D-1, que é todos os dados, eu vou processar hoje, todos os dados do dia de ontem para trás. Então, amanhã eu vou precisar todos os dados de hoje para trás. Então, processar só os dados de hoje. Então, vou ter uma série ali de informações que eu estou aguardando um tempo, né? Elas vão chegando ali, né? Conforme eu estou aguardando o processamento na origem não para.
Então, está sempre renovando essas informações. E ali, no meu momento específico do dia, ou momento específico da semana, eu reúno todas essas informações e faço o processamento. Então, esse processamento em batch, ele é benéfico para fazer essas tarefas que não vai exigir esses resultados imediatos ou uma tomada de decisão em tempo real. Então, alguns serviços aqui da Azure que são comumente usados para fazer essa ingestão em batch. A gente tem o Event Hub, que é para gerenciar filas de dados, né, desses eventos, e a gente garante que cada evento seja processado em uma ordem exatamente uma vez. A gente tem o IoT Hub, que é um serviço de gestão também semelhante ao Event Hub, só que ele é otimizado para fazer esse gerenciamento dos dados de, né, de dispositivos IoT. A gente tem também o ADLS, né, que é o nosso armazenamento escalável. Para esses cenários, ele vai servir tanto para batch quanto para stream. E a gente tem uma parte Kafka também, que é um serviço já de código aberto, também usado para fazer esses processamentos em conjunto com a parte Spark. Então, stream. Então, ao contrário do que a gente tem no processamento em batch, que aguarda uma série de tarefas, um horário específico para executar, e aí executa uma vez ou duas vezes. Aqui a gente tem um processamento que vai executar no mínimo espaço de tempo possível. Então, ele vai permitir que há serviços, né, que necessitam dessa tomada de decisão rápida, né, realmente essa disponibilidade dessa informação quase que imediata para isso ser processado, para isso ser consumido mais tarde. Então, um exemplo seria um sistema de detecção de fraude. Então, para a gente fazer uma análise dessas transações que são recebidas em tempo real, o banco ele pode detectar alguns padrões suspeitos e, né, identificar realmente algumas atividades fraudulentas, né, e tomar algumas medidas já imediatas para evitar alguma perda ou prejuízo em potencial. Então, a gente consegue aplicar o nosso processamento em streaming em diversos tipos de aplicação, né, como detecção de anomalias nessas transações financeiras, monitoramento de feed de rede social, né, para pegar tópicos e tendências, análise de sensores, né, em ambiente industrial, ou até processamento de dado de mercado de ações, ali, que são feitas, né, em tempo real, todo momento chega uma informação diferente, uma atualização de algum valor, e por assim vai. Serviços para fazer esse processamento de streaming. Então, a Microsoft também tem diversos serviços para isso. Um deles é o Stream Analytics, que também é assim como o Fabric, é uma plataforma como serviço, e que você pode usar para poder definir alguns trabalhos de streaming que vai interagir esses dados de uma forma em tempo real e vai aplicar essa consulta perpétua, essa consulta contínua para fazer essa gravação no output dataset, igual a gente mostrou no nosso pipeline mais cedo. A gente também tem um Spark Streaming, que é uma biblioteca do Spark, que é para a gente desenvolver essas soluções de streaming que são um pouco mais complexas. E a gente pode usar eles tanto no Fabric quanto no Databricks. E também, né, o próprio Fabric, que é a nossa nova plataforma da Azure, da Microsoft. Então, só para fixar aqui algumas diferenças, né, de batch e stream. O batch, a gente pode processar dados, todos os dados no conjunto, né, então D-1, eu posso processar os dados de ontem e todo o histórico para trás. Ele é adequado, né, para fazer, para lidar com grandes conjuntos de dados de uma forma eficiente. A latência, ela pode ser, em geral, né, de algumas horas, né, como padrão, e normalmente é escolhido para poder executar essas análises complexas. Como o stream, normalmente a gente só tem acesso nos dados mais recentes. Então, dentro daquela janela que a gente definiu, que é a janela contínua, né? Então, eu tenho outro processamento o mais rápido possível
e aí eu vou ter esses dados novos que chegaram, né, sempre pegando esses históricos, até porque se a gente levar em conta, né, o histórico de uma transação bancária, de dados que chegam ali, é muita coisa, então a gente não processa grandes quantidades ali. Isso é o streaming, a gente processa só os novos assim que chegar. Destinado também a registros individuais, ou microlotes, consistindo em poucos registros, né? A latência, na ordem de segundo, milissegundo, usado para fazer essas funções de resposta simples, agregação, cálculo, médias contínuas, médias móveis também. Processamento híbrido, que é, né, essa junção entre o nosso processamento em batch e o processamento em streaming. Então, aqui no exemplo, eu tenho dois caminhos, né, a seguir. Primeiro, eventos, né, de dados de uma fonte streaming, né, que está sendo ali capturada em tempo real. E aí depois a gente tem uma fonte de alguns dados que são inseridos, pode ser um CSV que está sendo inserido ali no Data Lake. E aí, seguida ali no 3. Se a análise em tempo real, né, em streaming, ela não for necessária, esses dados que a gente capturou ali no. Eles são gravados e já armazenados ali no nosso processamento. E aí, quando for necessário fazer a análise, a gente tem um processamento do fluxo, né, para preparar esses dados de streaming, para fazer a análise, ou então a visualização em tempo real. Geralmente a gente vai fazer uma filtragem, então uma agregação dessas janelas temporais. Então, ali no passo 5, os dados que não são transmitidos para fazer essa análise em tempo real, eles são processados em lote, né? Tem esse batch, e, e os resultados para depois, né, a gente conseguir usar eles para poder preparar e fazer a análise em si e ter os resultados de volta ali para o nosso armazenamento analítico, para o nosso data warehouse. E aí a gente consegue fazer uma análise histórica disso posteriormente. E aí, ao final, ali no SEC, essas ferramentas analíticas, pode ser um Power BI, elas são usadas para poder fazer realmente essa apresentação e exploração dos nossos dados históricos e dados em tempo real. Visualização de dados. A modelagem e a visualização dos dados, elas são fundamentais ali para o nosso data flow, né? É o que vai realmente dar valor para o negócio, né? Então, todo o nosso trabalho que a gente fez até aqui, como engenheiro, né, eles terão um valor a partir do momento da visualização, onde o cliente pode realmente tratar essa informação e trazer os insights que eles precisam. A ferramenta que a gente mais utiliza ali, aqui dentro da Microsoft para fazer esses relatórios é o próprio Power BI, né, que é um conjunto de dados, de ferramentas e serviços que hoje eles estão já no Microsoft Fabric. Então, lembra, Fabric sempre essa ferramenta unificada para tanto processamento e gestão e também como agora a visualização dos dados. Então, ali no Fabric, os analistas eles podem fazer criar essas visualizações de dados de uma forma interativa para depois serem consumidos por usuários empresariais, usuários de negócio. Dentro do Power BI, a gente tem o que a gente chama dos workflows, né? Então, o workflow ele vai começar ali com o Power BI, o desktop, que é um aplicativo que você consegue baixar ali no seu Windows, na sua máquina, e desenvolver os seus relatórios, desde fazer a importação dos dados, né? E aí a importação de um Excel, conexão no SQL Server, conexão no CSV, dados que estão em outras fontes da nuvem, web, no Storage Account. Então, diversas fontes a gente consegue conectar ali no Power BI, a gente tem já conectores nativos. E, né, de importar esses dados, a gente desenvolve esses relatórios, faz a criação de alguns gráficos, alguns indicadores. Pode também criar esses modelos de dados
a gente faz uma publicação disso tudo que a gente desenvolveu no desktop. A gente faz a publicação no serviço do Power BI, que está na cloud. A partir daqui, né, já tem alguns custos, né? Enquanto você está ali desenvolvendo o local, o Power BI desktop, não tem custo nenhum, ele está alocado na sua máquina, a gente consegue testar, a gente consegue estudar. E aí, a partir do momento que a gente faz essa publicação, outros usuários têm acesso a esses relatórios e conseguem interagir com isso, né? Se você fez lá, por exemplo, eu tenho uma tabela e eu tenho alguns filtros, os outros usuários da sua empresa conseguem acessar esse relatório já publicado, aplicar esses filtros e tirar os insights que eles precisam. Aqui a gente também consegue fazer algumas modelagens básicas ali dos dados e edição de outros relatórios, até pelo navegador, né? Então a gente tem uma página web para isso também. E só que é uma ferramenta bem mais limitada do que seria o Power BI Desktop. E aí, no geral, aqui, né, os usuários eles conseguem consumir esses relatórios, painéis, aplicativos do Power BI, tanto por meio do navegador web, então um dispositivo móvel, usando o próprio aplicativo do Power BI para celular. Então, a gente tem aqui tabelas e textos. Elas são textos quando a gente tem vários valores relacionados e que podem e devem ser exibidos. E valores de texto são como se fossem cartões ali, que a gente consegue mostrar alguns números, umas métricas mais importantes. Então, ali no cartão, né, no texto, pode ser um ticket médio, para você ter esse controle. Na tabela, a gente pode ter top 5 clientes ou top 5 produtos mais vendidos. Ali, como gráfico de barra e coluna, eles são uma boa para fazer esse comparativo visual entre valores e categorias. Então, a gente tem como saber ali qual cidade está comprando mais e qual produto essa cidade. Então, qual produto essa cidade está comprando. Qual produto tem mais saída para essa cidade? Melhorou. Então, ali a gente tem, né, um azul mais escuro, um azul mais claro e um azul escuro ali em Nova York. Então, eu sei que eu tenho duas categorias, dois tipos de produtos sendo vendidos. Em Seattle, eu tenho uma categoria que tem, que tem mais produtos ali, não tem tanta divisão, e aí por isso vai. E aí eu sei que Seattle tem mais produtos vendidos, depois vem Nova York, depois vem Los Angeles, e assim por diante. Então, eu consigo saber qual cidade está comprando mais e qual produto dentro daquela cidade tem mais saída. Gráfico de linha, também para a gente poder fazer essa análise temporal. Então, eu consigo comparar alguns valores que são úteis para a gente fazer esse exame de tendência. Então, como exemplo ali, a gente pode pegar a receita por mês, categoria, qual mês que a gente teve mais saídas, o que está acontecendo ali ao longo do nosso ano. Como diagrama de dispersão, esses diagramas eles são úteis para a gente fazer esse comparativo entre duas medidas numéricas e tentar identificar uma relação, uma correlação entre elas. E aí um exemplo seria fazer essa relação entre os gastos que a empresa está tendo com marketing versus a receita geral da empresa. E mapas, né, que são uma maneira assim de comparar visualmente alguns valores, considerando áreas geográficas, alguns locais. Então, ali a gente pode ter um mapa de onde são localizadas as lojas físicas, ou onde estão localizadas ali, fazer um comparativo pelas vendas, né? Então, onde o pessoal está comprando mais, essa questão, coisas assim, né? Tipo, eu tenho uma empresa e essa empresa, todo mundo está home office, em qual local, né, os meus funcionários estão. Aí a gente consegue fazer esse mapa para demonstrar, e aí cada bolinha ali corresponde a um funcionário ou um conjunto de funcionários, né, dependendo da intensidade. E, por final, né, relatórios interativos, que é a junção disso tudo.
né, no Power BI, a gente tem esses elementos visuais para dados relacionais, né, dentro do nosso relatório, e aí eles são automaticamente vinculados uns aos outros, conforme eu vou adicionando essas visualizações, né, de mapa, tabela, cartão, eles já estão correlacionados, né, eles terem a mesma fonte. Então, se eu botar ali um filtro dentro do meu relatório e filtrar, sei lá, quero só os dados agora da cidade de Seattle, ele vai já filtrar em todos os outros, já no mapa, ele só vai me mostrar essa cidade específica, na minha tabela, só vai mostrar os produtos vendidos naquela cidade específica, então tudo já vai ser correlacionado de acordo com o meu filtro, eu preciso estar fazendo coisas individuais em cada um deles. Dependendo, né? Aí é só a gente saber realmente o que a gente quer, como que a gente quer montar. Então, é isso. A gente finaliza aqui todo o nosso conteúdo da DP900. Acredito que agora você já tenha conteúdo suficiente para poder fazer a sua prova, agendar a sua prova. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato. A gente vai deixar todos esses conteúdos aqui de apoio disponíveis para você, para te ajudar na sua revisão. A seguir aqui, a gente também tem um questionário, né, para você reforçar todo o entendimento do que a gente abordou até aqui nos 4 módulos da nossa trilha. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato. Se tiver, não ficou tão claro, gostaria que fosse explicado novamente algum ponto aqui, pode entrar em contato com a gente vai te ajudar. E a gente fica por aqui. Até mais.